Amanhã é dia de Fla-Flu na final e temos boas notícias, né? A primeira é a do Bruno Henrique, que está voltando aos treinamentos com bola e ele pode aparecer como opção para o Paulo Souza neste jogo de amanhã. A outra boa notícia veio alguns minutos atrás. O Arrascaeta começou no banco, no jogo do Uruguai. Para quem não sabe, o Uruguai já está classificado para a Copa do Mundo. Não há opção de nem ir para a repescagem. O Peru estava ganhando de 1-0, deve fechar essa última vaga sul-americana. Mas, de qualquer forma, o Uruguai optou por manter o Arrascaeta no banco. Talvez, quem sabe, possa ter sido uma conversa dele com o próprio treinador, visando esse retorno imediato para jogar essa decisão. Então, excelentes notícias para o Paulo Souza, né, Bigode? Como é que você está projetando esse clássico de amanhã? Sim, são boas notícias. O Bruno Henrique é um jogador de alto nível, apesar de, no ano, ainda não ter conseguido render. Mas aí, se a gente pensar nesse time base que o Paulo Souza vem colocando, eu prefiro ainda o Bruno Henrique do que o Everton Ribeiro. Rodrigo, mas o Bruno Henrique também pode jogar na ala. Vou ser bem sincero, não creio. Não creio que ele vai fazer isso com o Fluminense. O Fluminense é uma equipe que joga no estilo que o Flamengo não consegue encaixar. Essa retranca que o Vasco consegue fazer, que algumas outras equipes conseguem fazer, mas o Fluminense tem um plus, que é aquele contra-ataque, né? Principalmente puxado pelo Arias. Antigamente era o Luiz Henrique, agora não sei quem está na outra ponta, não sei se é o Bigode, se é o... Enfim, tem um ataque um pouco mais leve, o Cano, por mais que seja velho, é ainda mais leve do que o Fred. Então, assim, não creio. Eu creio que se o Bruno Henrique entrar como titular, ele vai entrar formando um trio de ataque com Arrascaeta e Gabigol. E, para mim, isso é um plus, principalmente pelas atuações do Everton Ribeiro. Acredito que na ponta de esquerda vai jogar realmente o Lázaro. Se ele não inventar, joga o Lázaro, principalmente porque esse jogo, para mim, não tem que inventar. Não creio que esse vai ser um jogo onde... eu tinha essa esperança contra o Vasco. Se contra o Vasco não saiu, eu acredito que esse jogo não vai ser um jogo de você golear um adversário mais fraco. O Fluminense é mais fraco. Não vai ser nesse momento. Eu acho que vai ser jogo de gol contado. Sei lá, 1-1 no primeiro jogo, 1-0 no segundo... 1-1, 2-0, 1-0, 2-0, vai ser algo dentro disso. E eu acho que a fase de testes do Paulo Souza acaba. Porque, vamos de novo, Campeonato Carioca não vale nada, Campeonato Carioca é pré-temporada, até perder. Quando perde, é um banho de água fria para alguns que pensam assim, Carioca, se a gente perder o Carioca, imagina a Libertadores e o Brasileiro, tá? E fora que é o seguinte... O treinador ainda está em análise. Quando eu falo análise, é análise do torcedor. Né? O torcedor ainda está em análise. O Paulo Souza não é uma realidade. É óbvio que ele conta com a torcida, por tudo que a gente passou com os antigos treinadores, Domenech, Rogério e Renato, mas ele ainda está numa fase de análise. Então está na hora de colocar agora o time que ele acha que vai render mais. Por exemplo, o volante, ele acha que é o Willian Arão. A gente vai falar sobre isso, sempre sobre os 4 pilares que parecem aí estar são os 4 jogadores que mais são utilizados pelo Paulo Souza. Eu tenho algumas coisas em relação a isso, mas assim, se ele coloca o Willian Arão é até aceitável. Eu botaria o Thiago Maia, mas é até aceitável. Mas, por exemplo, não dá um teste agora numa final de Campeonato Carioca e entrar com o Andréas Pereira, que até agora não jogou porra nenhuma. Entendeu? Então, eu tô esperando não aquela coisa dos 11, mas um time para vencer, um time que não faça o teste, um time que realmente seja o melhor no momento, entendeu? Então é isso. Desistiu, Bigodeira? Desisti, essa porra dá uma polêmica. O Bigode falou mais cedo do Fred, o Fred tá barrado, tá? Porque ele foi expulso no último jogo, então, na verdade, o Flamengo vai enfrentar, deve pegar o Cano junto com o Bigode, o William Bigode, o Abel Braga tem utilizado o bigode dele já, né? O William Bigode, para poder fazer a dupla de ataque ali, depois da saída do menino do Fluminense. Eles perdem velocidade, mas é um time meio chato contra o Flamengo, você falou muito bem. Eles acabam ficando ali naquela retranca e sempre conseguem achar uma bola, que amanhã a gente consiga superar, né? O meu resultado para amanhã eu já vou antecipar, 2-0, Cleitinho, a gente teve a baixa do Rodinei. Rodinei, né, é um jogador de carioca, a gente não cansa de falar isso,
e tem uma movimentação já da diretoria para poder renovar. Para mim, mais uma precipitação da diretoria, essa renovação do Rodinei é muito pouco ainda para que a gente possa ter convicção, a certeza de que é um jogador que vai ser importante para o elenco, que vai ter uma temporada sensacional, uma temporada fantástica, né, ao longo de todo 2022. Então, eu acho bem precoce isso, tá? Bem precoce o que está sendo feito com relação a alguns atletas aí, da mesma forma que eles erraram, a gente vai falar um pouquinho lá no passado, Cleitinho e Bigode, mas a minha expectativa é de um bom jogo. Eu entendo que o Paulo Souza já consiga, né, ter em mente ali quem são os jogadores principais. Eu acho que vai vir o Lázaro, tá, Bigode? Não deve vir o Everton Ribeiro aberto, até porque o Everton Ribeiro pediu para jogar mais centralizado, jogar na meia, não quer jogar aberto na ala. Então, eu acho bem provável que venha o João Gomes com o Arão, é quem eu espero que venha, né? João Gomes e Arão. Na ala esquerda lá o Lázaro, na direita o Mateuzinho. E aí a gente deve ver o Bruno Henrique fazendo a dupla de ataque ali com o Gabigol, Bigode. Eu também não vejo hoje, para iniciar essa partida diante do Fluminense, hoje não, amanhã, melhor assim, né, o Bruno Henrique jogando, né, de ala esquerdo, Bigode. Eu vejo ele jogando ao lado do Gabigol ali como segundo atacante. É uma das opções, né, Bigode? Até porque, pelo que você falou mesmo, né? Você não enxerga o Bruno Henrique jogando nessa ala esquerda. Jogou muito pouco e não produziu muito, né? Não mostrou o que veio. A minha preocupação é o Everton Ribeiro até hoje não foi reserva com o Paulo Souza. Se não me engano, ele foi reserva num jogo que tinha um contexto ali de dosar. Se você pegar legal, os principais jogos o Everton Ribeiro jogou. Essa é a minha preocupação. De ele inventar de novo um Everton Ribeiro na ala esquerda. Para tentar... Você tá entendendo? Assim, de botar um Everton Ribeiro talvez no meio, passar um Bruno Henrique para a esquerda, ou botar um Bruno Henrique na esquerda e botar um Everton Ribeiro, um Bruno Henrique no trio de ataque e botar o Everton Ribeiro na esquerda. Até hoje o Everton Ribeiro não foi para o banco, por mais que mereça. A minha preocupação é essa. Acho que o Paulo Souza ele tem personalidade. A gente vai falar sobre o caso Diego Alves. Ele tem personalidade. Não vem utilizando. Hoje a gente vai falar sobre os 4 jogadores mais utilizados, mas já tem os 4 menos utilizados, né? Tirando o Ramon, que não foi utilizado, são os 4 que a gente questiona mais, né? Os 2 Diegos, o René e o Isla, né? Então, assim, isso mostra que por um lado, o Paulo Souza tem personalidade, mas em relação ao Everton Ribeiro, eu acho que não tem, ainda. Eu acho que, não sei se é por essa chance que eu acho que não existe mais do Everton Ribeiro jogar uma Copa do Mundo. Eu não sei o que se passa. Mas hoje o Everton Ribeiro não tem vaga no time. Acho que às vezes é uma forçação de barra, entendeu? Então, assim, não se espantem de aparecer um Everton Ribeiro ou como um trio de ataque com o Bruno Henrique sendo deslocado ou o inverso. E o Lázaro dançar nessa brincadeira, tá ligado? Alan, eu acho que o Lázaro vem. Se ele seguir a meritocracia, para mim o Lázaro vem. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta, Alan. O Ayrton acabou de chegar, né? O Ayrton Lucas chegou agora, né? Vai fazer os exames direitinho para poder se apresentar. Espero que esteja tudo bem. Ele falou que não sente mais dores nos pés, né? Apesar da imagem lá da lesão dele não ser das mais tranquilas. Você olha assim, fica meio impactado. Mas, de qualquer forma, a gente vai confiar aí no trabalho da medicina rubro-negra para ver se o jogador tem condições de assinar esse contrato. E aí vem uma pergunta. Geralmente, o Paulo Souza nos times dele, até o Bigode, antes do Paulo Souza chegar aqui no Flamengo, Pet, a galera que faz as análises, trouxe que ele jogava sempre com um cara meio que improvisado de um lado como ala e do outro lado um lateral de origem. Hoje, no Flamengo, ele joga com o Lázaro, Everton Ribeiro de um lado e do outro um lateral de origem, seja o Isla, seja o Mateuzinho, seja o Rodinei. Você acha que há uma possibilidade com a chegada do Ayrton Lucas ser esse cara pela esquerda, já que ele é o lateral, que é bem ofensivo, e aí o Everton Ribeiro a cair pro outro lado, que é um lugar onde ele talvez se sinta mais confortável e jogar como um ala direita, se vê como opção também? Então, Cleitinho, eu acho que o problema do Everton Ribeiro foi ter que jogar como ala. Ele não gostou, porque na cabeça dele deve estar ameaçando uma possível ida dele à Copa do Mundo e defender a seleção brasileira. É na cabeça dele, tá? Eu estou aqui conjecturando a forma que ele está pensando.
E aí, é claro que o Ayrton Lucas deve ser o jogador daquela ala esquerda. Por que a gente vem testando o Lázaro, já testamos o Vitinho, Bruno Henrique já jogou por ali, Cleitinho? Porque são características completamente diferentes do que o Felipe Luiz tem para entregar ao Flamengo. Então, o Felipe Luiz hoje joga recuado, joga numa linha de 3 zagueiros, né, dando a oportunidade para que um outro ala ou lateral esquerdo pudesse jogar. Só que, infelizmente, pelo que o Paulo Souza falou, ele ainda não vê essa capacidade no Ramon. A ponto aí, estão falando até do Ramon ser emprestado e tudo mais, a gente pode até comentar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí ele vai ganhar rodagem, a gente pode ver. Mas para o Paulo Souza, o Ramon não tem, infelizmente, capacidade para assumir aquela ala esquerda. A ponto dele ter testado o Lázaro tem ido bem. O próprio Everton Ribeiro, na minha opinião, no começo, o Everton Ribeiro conseguiu render também ali, aberto de ala esquerda, só que, né, parece que é desejo do jogador, isso foi explicitado aí, pelo menos pela mídia, que ele não quer atuar ali como ala esquerdo, porque entende que isso vai prejudicá-lo numa possível ida para a seleção brasileira, então ele pediu para jogar na posição dele. E aí, Bigode, para que o Everton Ribeiro jogue, tem que sobrar alguém na parte ofensiva. Teria que sobrar o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique à disposição, Bigode, eu entendo que ele deva vir, né, com Arrasca, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a expectativa que eu tenho, Bigode, para essa partida importante e difícil, tá? Sejamos francos, não vai ser uma partida fácil diante da equipe do Fluminense, porque nunca é, infelizmente. A minha expectativa era igual a tua, Bigode. Era que nós pudéssemos ter dado uma porrada firme no Vasco. A equipe do Vasco é ridícula, bizonha, e a gente não conseguiu, né? E o segundo jogo, eu estive no Maracanã também. Amigão, chegou a dar raiva. Raiva por quê? Porque a desculpa foi que o Vasco sempre jogou muito fechado. O segundo jogo, o Vasco não estava fechado e o Flamengo não conseguiu ter uma boa atuação. Pode falar, Bigode. Só falando sobre esquema do Paulo Souza, o Ayrton Lucas vem para ser titular e a gente não tem hoje nenhum jogador para fazer aquele lado esquerdo. Porque pelo menos eu estou me baseando na Fiorentina, foi a única que eu estudei. Eu não estudei Bordeaux, outras equipes. Foi a única que eu estudei, foi a Fiorentina. Ele quer jogadores que consigam chegar na linha de fundo com facilidade, jogadores rápidos. Por isso, talvez o Rodinei consiga se adaptar até melhor do que o Mateuzinho e que tenha o pé para o cruzamento. Não tenha o pé contrário. Por isso você falou do Everton Ribeiro, não creio, tá? Ainda mais ele tendo Mateuzinho, Rodinei e Isla, é esses três que vão brigar pela vaga na ala direita. Só. Por quê? O que ele quer daqueles dois jogadores do ataque, né, que fazem o suporte para o centroavante? Que eles afunilem e libere o corredor para o ala. Foi esse o esporro que ele deu no Marinho, por exemplo. O Marinho entrou nesse trio de ataque e o Marinho queria jogar na linha de fundo. Ele falou, pô, peraí, você está esbarrando ou você está impedindo que o ala faça isso. Então, assim, no Flamengo não tem, porque o Felipe Luiz é um jogador que afunila. Ele não tem mais vigor para chegar na linha de fundo. O René não tem característica, ele tentou. Ele ainda tentou no primeiro jogo. Não deu certo. O Lázaro e o Bruno Henrique são jogadores destros. A tendência, o Vitinho também, a tendência também é afunilar o jogo. Então, assim, o Ayrton Lucas vem para ser o titular da posição na ala esquerda. Entendeu? Não tem outra situação, entendeu? E vem bem, eu acho que é um excelente jogador para cumprir essa função, tem características, assim, perfeitas. É um cara que pisa muito dentro da área também. Então, apesar dele jogar muito para a linha de fundo com cruzamento e ele ter um bom índice de acerto, ele é um cara também que se apresenta muito na área, então pode ser fundamental